Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje nós vamos conversar sobre a compra e venda de ascendente para descendente. Um assunto importante que está previsto no artigo 496 do Código Civil Brasileiro e que vai dizer mais ou menos o seguinte: é anulável a compra e venda de um ascendente para um descendente sem o consentimento dos demais descendentes e sem a autorização do outro cônjuge. Então perceba, o Código Civil Brasileiro em seu artigo 496, copiando em certa medida o conteúdo do Código Civil Português, em seu artigo 877, lá de Portugal, o Código Civil Brasileiro vigente, o 496, ele vai permitir que um ascendente venda a um descendente. É possível, mas para que essa compra e venda aconteça, será necessário uma autorização do outro cônjuge e dos demais descendentes. Sem a autorização do outro cônjuge e dos demais descendentes, essa compra e venda será anulável. Haverá uma anulação do negócio jurídico, tá? O parágrafo único do artigo 496, ele traz um texto que é aparentemente confuso para quem o lê, porque ele foi objeto de um erro do legislador na tramitação do Código Civil Brasileiro. O parágrafo único do 496 diz assim: em ambos os casos, não será necessária a autorização se o regime de bens for da separação obrigatória. Qual é o caso do erro desse texto aqui? É porque na origem da tramitação do Código Civil havia uma previsão de anulabilidade tanto da compra e venda de ascendente para descendente, quanto da compra e venda de descendente para ascendente. E na tramitação do Código, essa última hipótese ela foi eliminada. Então, não existem mais dois casos, não são mais ambos os casos. Apesar dessa eliminação do caput, o legislador não percebeu e não fez o ajuste fino no parágrafo único. Então, o parágrafo único ficou aí com esse equívoco. A doutrina percebeu esse equívoco do parágrafo único e esse equívoco foi denunciado pelo enunciado 177, do Conselho da Justiça Federal, do STJ. Quando ali se diz que, por erro de tramitação que retirou a segunda hipótese da anulação de venda entre parentes, venda de ascendente para descendente, deve ser considerada a expressão em ambos os casos como apenas uma situação para o regime da separação obrigatória do cônjuge em relação ao outro, e não para ambos os casos, por razões intuitivas, tá? Há um outro detalhe importante também para você perceber. O Código Civil qualifica esse ato como anulável e não estabelece o prazo para o ajuizamento dessa ação anulatória de negócio jurídico. Por força disso, a doutrina consolidada firmou o posicionamento de que esse prazo decadencial é de 2 anos, conforme artigo 179 do Código Civil. Então, perceba, o ato é anulável se não houver as autorizações referidas e o prazo para o ajuizamento da ação anulatória é um prazo decadencial de 2 anos, na forma do artigo 179 do Código Civil Brasileiro. Então, fique atento, essa informação da doutrina, ela está também em um enunciado de jornada de direito civil, é o enunciado 545, também do Conselho da Justiça Federal, também do STJ, de modo que o prazo para o ajuizamento da ação anulatória de negócio jurídico é um prazo de 2 anos. É um prazo decadencial. Estou colocando aqui para você anotar. É um prazo de 2 anos, tá? E esse prazo de 2 anos, ele é um prazo decadencial. Ele é um prazo decadencial. Em decorrência disto, é preciso que você recorde que a legislação brasileira superou a antiga súmula 494,
do Supremo Tribunal Federal, que já havia cancelado a súmula 152. Olha que loucura! Sobre o tema compra e venda de ascendente para descendente, o Supremo Tribunal Federal produziu duas súmulas. A 152, que já foi cancelada, e a 494, que não foi formalmente cancelada, mas que já está superada pela legislação brasileira. O que afirma essa última súmula 494, superada pela lei, súmula essa do Supremo? Que esse prazo seria prescricional de 20 anos. Trata-se de uma súmula absolutamente incompatível com a legislação e com o entendimento doutrinário contemporâneo. Esse prazo não é prescricional, é um prazo decadencial, porque é um prazo para anular, para desconstituir. Então, ele não é prescricional, ele é um prazo decadencial. E este prazo não é vintenário, esse prazo é bienal. Então, a súmula 494 ela não é mais admitida, ela não deve mais ser considerada. Fique atento a isso, tá? Em arremate, eu devo lhe dizer também que a jurisprudência atualizada do STJ exige para acolhimento do pedido de anulação do negócio jurídico por ausência de consentimento, que a parte demonstre, no caso concreto, a ocorrência de prejuízo real. A falta de dano concreto, de prejuízo real nessa situação de compra e venda de ascendente para descendente, gera a improcedência do pedido anulatório. É um requisito que não está na lei, mas foi exigido pela pacífica jurisprudência do STJ. A título de ilustração, eu vou deixar aí para depois você dar uma olhadinha no STJ, o agravo regimental, no agravo, no recurso especial, número 159.537 do Pará, ok? Então, olha que legal. Vimos hoje 2 enunciados em jornada de direito civil, 2 artigos do Código Civil, o 496 e o 179, 2 súmulas do STF, canceladas a 152 e a superada a 494, e um julgado do recurso especial, um julgado do STJ. Muita coisa boa agora para você aí estudar e aprofundar os seus estudos, não é isso? Muito obrigado pelo seu respeito e carinho e até a próxima.